Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e meditação de Provérbios 25, que começa dizendo assim: Também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também é o coração dos reis. É insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. Gente, dias desses eu estava vendo um vídeo que mostrava, algumas mulheres que estavam em um concurso para serem Miss. E, de repente, uma dessas mulheres, quando o apresentador ali ia anunciar que uma delas já tinha sido escolhida para ser a Miss, que ia ganhar a coroa, o vídeo, mostrava ali que uma delas já se arrumou toda e já foi meio que dando passos para frente, antes mesmo de ser chamada. E aí, o que aconteceu? O apresentador, ele anuncia o nome, não daquela dali que já ia, já tava andando pra frente, mas o nome da outra que ficou ali quietinha, esperando ser anunciada, tipo, até achando talvez que nem fosse ela. E aí foi muito interessante perceber, por quê? Porque todo mundo que olhava ficou envergonhado por causa daquela moça, Ela ficou com muita vergonha e todo mundo também ficou tipo, puxa, não era pra ela ter feito isso. Por quê? Porque ela meio que já andou, tipo assim, já envaidecida, acreditando que aquela coroa era pra ela. E aí o que ela passou? Ela passou vergonha. Ela foi meio que humilhada, por quê? Porque a outra que foi chamada, no lugar, aquela que tava lá quietinha esperando, Então, é mais ou menos isso que traz como esse ensinamento aqui, É melhor que as pessoas digam pra você, suba aqui, ei, vem cá, Que às vezes você chega numa festa, talvez num casamento, alguma coisa, e você talvez escolhe a mesinha mais escondidinha que tem. E às vezes o noivo ou a noiva, eles olham você e pensam, não, peraí, você não vai ficar sentado aqui, vem aqui com a gente, Vou te levar pra mesa melhor, ali a mesa, da frente, a mesa do centro, E aí todo mundo, vai te olhar e vai pensar, puxa, aquela pessoa ali deve ser importante, porque a noiva, o noivo foi trazer ela pra frente, Agora, é envergonhoso quando muitas vezes a pessoa chega, toda se achando e pega os melhores lugares e às vezes vem alguém e diz, olha, esse lugar aí, por favor, sai desse lugar, que esse lugar, ele já tem dono, ele é de outra pessoa, o seu lugar é lá, Às vezes manda a pessoa pra trás. Então é mais ou menos isso, sabe? Que a gente possa ter humildade de esperar, pelos nossos lugares e ao mesmo tempo também que a gente possa ser chamado, para esses bons lugares e não que a gente queira já, chegando, se achando envaidecido, mas que a gente tenha um coração humilde, porque a humildade, ela traz honra, ela exalta a gente, Um coração humilde, ele é exaltado, Aquele que se humilha é exaltado, E continuando aqui, a respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo. E você nunca se livrará dessa fama. Gente, aqui a Bíblia nos ensina que muitas vezes as pessoas... talvez você já passou por isso, Alguém talvez, sei lá, brigou com você alguma coisa e tentou já te levar pro tribunal antes mesmo de conversar com você, ou talvez você já tenha passado por isso, ou já ouviu alguma história assim, de pessoas que tiveram algum desacordo e ao invés delas sentarem e tentarem entre elas resolver, elas já vão levando, muitas vezes falando pra todo mundo, ou até mesmo levando direto pro tribunal. E a Bíblia nos aconselha o quê? Nos aconselha primeiro a tentar resolver entre nós, Então, se você teve um problema com alguém, não busca justiça, não busca terceiros, busca, numa boa, resolver com essa pessoa. Por quê? Porque, e também não fala mal dela, sabe? Não sai assim muitas vezes, fofocando, falando mal. Ah, porque essa pessoa fez isso pra mim, porque, Às vezes tem pessoas que saem por aí falando mal de todo mundo, ou contando segredos, que às vezes, amiga de uma pessoa e daqui a pouco já não é mais amiga, e aí conta o segredo que aquela pessoa confiou, sai espalhando pra todo mundo. E a Bíblia, ela vem nos ensinar o quê? Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque aqui diz assim, ó,
que você nunca mais vai se livrar dessa fama. Que fama, Silvia, é essa? Fofoqueiro, fofoqueira. Ó, aquela pessoa ali, ó, ela era amiga daquela pessoa, a pessoa contou um segredo pra ela, ela saiu espalhando pra todo mundo. Olha, cuida daquela pessoa, entendeu? É fofoqueira. Olha, cuida daquela pessoa ali, ela pode passar pra trás. Então isso é muito ruim, né? A Bíblia vai falar em outros versículos aqui que a melhor coisa que a gente pode ter, gente, é o nosso nome, né? Das pessoas poderem falar bem da gente. Claro que a gente não vai agradar todo mundo, claro que não, mas a gente tem índole, né? A gente tem caráter. As pessoas podem até, tipo, não gosta daquela pessoa, alguma coisa, mas que elas não tenham que falar do teu caráter, sabe? Que elas não tenham que dizer do teu caráter, da tua índole, né? Elas podem até inventar coisas tuas, mas nunca vai ser a verdade, né? Falando mal ali da tua índole, porque que você possa sempre ter um caráter, sabe? Ser aquela pessoa que realmente as pessoas sabem, né, que podem confiar em você, certo? Continuando aqui. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como pendentes de joias de ouro puro, assim a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim um mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra os ossos. Língua branda, né? Quando a gente fala que é aquela pessoa que fala de forma doce, né? De forma amável, de forma que aqui diz, né? Com paciência se convence um príncipe. E a língua branda, né? Aquela pessoa doce, aquela pessoa que fala de forma amável, ela quebra ossos. Olha só que louco, né? Não parece tão contrário, né? A gente às vezes acha que quebrar ossos, né? Lembra de uma pessoa firme, uma pessoa, né? Grosseira, talvez até. Não, e a Bíblia vai nos ensinar o contrário, que é a mansidão que faz, né, que convence, né? Então a palavra ela tem muito poder e a gente ser manso, a gente ser paciente, a gente saber usar bem as nossas palavras com mansidão, com sabedoria, com amabilidade, com sendo amáveis, né? É o que convence as pessoas. Continuando aqui, você encontrou mel, coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha a vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Aqui a Bíblia vem nos ensinar, gente, que não seja aquela pessoa que vive na casa dos outros. Gente, eu já conheci pessoas que viviam na casa dos outros e nunca deu certo. Nunca deu certo. Eu lembro de uma pessoa até que, quando eu era menor, quando eu era tipo... Na minha adolescência, ela vivia lá em casa, meu Deus, era de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, sabe? Ou às vezes, geralmente, né, vinha em determinados horários, às vezes quando não vinha o dia todo, mas vinha ali pela manhã, e vinha quase todo dia, e não deu certo, né? E nunca dá certo esse tipo de relacionamento, de amizade que gruda muito, sabe? Aliás, cuidado. Se você tiver alguma amizade que é muito grudenta, é aquela pessoa que tá sempre colada, que às vezes não é todo dia, mas é todo final de semana, gente, vai dar problema. Mas vai dar problema assim, ó, não tenha dúvidas. Por quê? Por quê? Porque a Bíblia fala, e a Bíblia é a sabedoria, a Bíblia é o manual da vida. Se ela falou, tá falado. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de grude. Eu particularmente... Eu não gosto, né? E é claro que eu fui aprendendo com as minhas experiências, fui aprendendo com a experiência da minha mãe, da minha família, e aprendendo mesmo, lendo, vendo, né, as questões. Mas quando eu vi isso na Bíblia, eu disse, meu Deus, é isso mesmo, tem razão, né? Essa coisa, sabe, muito demais. Por quê? Porque o legal das amizades, gente, é a gente se ver, né? E quando a gente se vê, a gente tem assunto. A gente tem o que falar, né? A gente tem o que contar. Se você tá sempre grudado com uma pessoa, você não tem mais o que contar pra ela. E o que acontece? Você acaba muitas vezes tendo que falar dos outros. E aí onde começa a ter um relacionamento que não é bom. Por quê? Porque começa, ao invés de envolver ideias, envolver assuntos interessantes que vai ali edificar a vida um do outro, começa muitas vezes a falar mal dos outros, né? Ou falar coisas que não vão, ou às vezes até pensar besteiras, né? Pra fazer, sei lá. Então assim, não vale a pena essa coisa colada, essa coisa de grude, não. Tenha boas amizades, é importante a gente ter amizades, bons amigos, né? Amigos tementes a Deus, mas que não seja essa coisa grudenta, essa coisa toda hora, essa coisa sempre junto. Não, respira. Até porque, gente, quem realmente tem
Quem realmente tem coisas pra fazer, não tem tempo pra estar todo final de semana junto, ou quase todo dia junto. Não tem, né? Por quê? Porque essa pessoa trabalha, a pessoa tem filha, a pessoa tem família, tem casa, tem trabalho, tem, né, autocuidado, tem o tempo dela de devocional, o tempo com Deus. Ela não vai ter tempo pra estar grudada no outro. Então, se essa pessoa que você às vezes conheceu, uma amizade, tá muito grudada em você, cuidado. Isso é um alerta pra você e aos poucos também se distanciando, certo? Tem amizades, mas que isso não vire essa coisa pegajosa, entende? Como a Bíblia nos ensina aqui, tá bom? Continuando aqui, martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Como é triste, né? A gente, às vezes, confiar em pessoas que são desleais, né? Pessoas infiéis. Talvez você já passou por isso, confiou em alguém que te magoou, né? A única pessoa que a gente pode, gerar expectativas. Por que a gente se decepciona com as pessoas? Porque nós geramos nelas expectativas. Nós olhamos para uma pessoa e nós criamos, né, uma forma de ver ela, né, tipo, que às vezes é diferente de quem ela realmente é. Por isso que é importante que você não crie expectativas nas pessoas, porque elas vão te decepcionar, porque elas não são perfeitas. Assim como eu não sou perfeita, assim como você não é perfeita, né? Ninguém é. Mas só há uma pessoa que você pode criar grandes expectativas. E sabe quem é essa pessoa? Que é uma pessoa que na realidade, né, é Deus, né? Só ele, gente. Só ele, nele você pode criar grandes expectativas. Espere coisas grandes, porque Deus é grandioso, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Ele é extraordinário, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega, Ele é o fim e o começo de todas as coisas. Agora, nas pessoas não crie expectativa, não crie, tá bom? Então, entenda que as pessoas são de barro. A gente veio do pó, gente. Quando Deus criou nós, quando Ele começou por Adão, Ele pega o barro, Ele pega o pó. Então nós somos de barro, então esperar perfeição de uma pessoa que não tem, entendeu? Então vai com calma aí, tá? Pra não se decepcionar. É melhor a gente não criar expectativa e a gente ficar surpreendido com algo bom, né, diante das pessoas, do que a gente criar expectativa e ficar decepcionado. É ou não é? Então guarda esse coraçãozinho, tá bom? Continuando aí. Como quem se despe num dia de frio, e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. Tem aquelas pessoas que muitas vezes talvez te fizeram mal, alguma coisa. Não faça o mal, não se vingue. Pelo contrário, se você puder orar por elas, se você puder fazer algo de bom por elas, ou simplesmente não falar mal delas, faça. Faça o bem. Faça o bem para as pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer assim, ó, o Senhor é que vai te recompensar. E o que eu acabei de falar? Em Deus nós podemos criar grandes expectativas. Porque Deus não decepciona, gente. As pessoas nos decepcionam. Às vezes, né, quantas pessoas que às vezes hoje nem vão para a igreja porque foram decepcionadas por pastor, padres, sei lá, ou amigos mesmo dentro da igreja. Só que o que eu quero te lembrar hoje é que quem te decepcionou foram as pessoas, não foi Deus. Deus, Ele não decepciona. Deus, Ele nunca decepciona. As pessoas sim, porque elas são falhas, elas são humanas. Dê o perdão. Perdoe você, perdoe os outros, sabe? Mas não fique longe de Deus. Nunca fique longe de Deus. Nunca ache que Deus te decepciona, porque Deus não decepciona. Deus é perfeito. Gente, Deus é maravilhoso. Deus é lindo demais. Deus é lindo demais e Ele tem o melhor para nossa vida, sempre. Continuando aqui, o vento norte traz chuva e a língua que espalha calunas traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Meu Deus, quem tá estudando Provérbios comigo tá vendo a quantidade de vezes que ele se expressa aqui pra mulher briguenta, pra mulher que grita muito, pra mulher que fala muito, pra mulher, né? Vocês viram, né? A mulher briguenta, eu sei, porque é chato mesmo, né, gente? Imagina, você tá do lado de uma pessoa que tá sempre brigando, o tempo todo ela tá brigando, ela nunca tá satisfeita, ela nunca tá contente com nada. Eita, se você, essa mulher, pelo amor de Jesus, vai pedindo ajuda a Deus, vai trabalhar essa cabeça, vai trabalhar as tuas questões internas, né? Que muitas vezes vêm de traumas, de questões da infância, de questões que você viveu, de experiências que você teve e que às vezes você tá levando
pro teu casamento, né? Então é muito importante que você trabalhe isso, mulher, tá? Para que você possa ter um casamento, um relacionamento maravilhoso, abençoado por Deus, né? Porque Deus quer isso para você, viu? Deus quer que o seu casamento seja de paz, de amor, de alegria, de harmonia. E Silvia, mas por que hoje eu não vivo esse casamento? Porque você tem que buscar ajuda para se melhorar. Primeiro, a ajuda de Deus, né? Porque com Deus a gente consegue todas as coisas. E depois trabalhar, assim, a tua cabeça, trabalhar as tuas questões internas, que é muito importante, né? A cura emocional. A cura emocional é muito importante para poder entender as tuas questões aí emocionais, para que você possa ser mais leve com você. Porque a pessoa que é briguenta demais com os outros, ela também é chata com ela mesma, viu? Então que você não seja tão chata com você, para que você também não seja tão chata com os outros. Mas que você possa ter paz na sua vida, paz com você, paz com aqueles que estão ao seu redor. Continuando aqui, como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubadas que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Uma das formas da gente ter domínio próprio, primeiro, né? Domínio próprio, ele é um fruto do Espírito, né? Do Espírito Santo. A partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo, o Espírito Santo está habitando no nosso coração, habita dentro de nós, e é Ele que vai nos santificando, né? E é claro que é o Espírito Santo dentro de nós, né? E é nós buscando, querendo, desejando fazer também a nossa parte, porque é uma via de mão dupla, né? O Senhor poderia fazer tudo por nós. Aliás, eu sempre digo, Deus poderia fazer da gente um fantoche, onde Ele simplesmente faz com que a gente faça aquilo que Ele quer. Mas o Senhor não quis. Por amor, por nos amar tanto, Ele nos deixou livre para ter o livre-arbítrio de escolher para onde vamos, o que decidimos, o que queremos, para que lado a gente quer ir. A gente tem esse poder de decisão. E é por isso que nós contribuímos juntos de Deus, nós cooperamos junto de Deus. Por quê? Porque Deus sempre está pronto para fazer a sua parte. Deus sempre faz a parte dele. Deus é perfeito. E quando as coisas não acontecem na nossa vida, é a gente que tem que se olhar e perguntar, peraí, o que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que fazer, né? E uma das formas da gente executar o domínio próprio, a partir disso, né, a gente vai buscando o que é a santificação. A santificação é o que a gente melhorar, a gente se tornar mais parecido com Jesus, né? E uma das formas de fazer isso também, do domínio próprio, é o jejum, né? O jejum é uma forma de trabalhar a nossa disciplina, né, e de ganhar esse domínio próprio. Então, o jejum é uma prática muito importante, né, para você que é cristã, que está me ouvindo aqui. É uma forma muito importante, certo? E eu falo muito sobre isso no meu livro Vida com um Propósito. Eu falo sobre o jejum, sobre a importância dele, falo também sobre o propósito e te ensino lá como fazer também, tá? No link aqui abaixo, você tem acesso, viu? Ao meu livro Vida com Propósito. E é isso. Eu espero que de alguma forma, né? De alguma forma, o que a gente compartilhou aqui, o que eu compartilhei contigo através da Bíblia, da leitura de Provérbios 25, possa ter falado ao seu coração e possa ter te ajudado de alguma forma, certo? Fica com Deus, um grande beijo, que Deus te abençoe, que seja uma semana extraordinária, abençoada, próspera, de muita alegria e, acima de tudo, da presença e proteção de Deus. E se esse devocional, ele fez sentido pra você, curta, compartilha, comenta com mais pessoas e lembra-se de se inscrever para poder estar sempre recebendo mais e mais devocionais que saem aqui no canal toda segunda, quarta e sexta. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima.